Muito boa noite, prazer estar contigo. Quinta-feira, 21 de dezembro. Boas festas para você, Feliz Natal. Prazer estar contigo, como eu estava dizendo, toda semana, pontual e rigorosamente, sempre 8 horas, neste programa de nome Sessão com Ricardo, onde eu venho, de alguma maneira, trazer um pouco da minha experiência de 20 anos aí, criando times remotos, criando times de vendas, os últimos anos mais remotos, vendendo produtos de alto valor, ajudando empresas e empreendedores a alavancar seus negócios, a crescer suas vendas. E se você não me conhece, aqui neste canal especificamente, você vai encontrar treinamento todas as quintas-feiras, eu não vou por aqui, todas as quintas-feiras às 8 horas, sobre como criar um time remoto que vende mais do que 100 mil reais todo mês, sem precisar colocar a mão no bolso, ou então sem precisar gastar rios de dinheiro. Se isso pode te ajudar, é bom estar no lugar certo. Me acompanha, fica até o final, porque o que você vai ver aqui hoje te interessa. Hoje a gente vai falar aqui nesta sessão com o Ricardo, número 141 já. Vamos falar sobre como treinar um time comercial remoto para estar em constante crescimento da receita da sua empresa. Como que faz para treinar um time que me permite escalar e crescer constantemente e aumentar constantemente meu resultado? Como que faz isso, tá bem? Para isso, como toda semana, eu trouxe a minha tela para compartilhar e aqui a tela e vou diretamente para cá, para escrever um pouco sobre isso, para desenhar um pouco aqui esse como treinar um time remoto para estar em constante crescimento. Eu vou dizer o que não é estar em constante crescimento e o que é estar em constante crescimento. Eu vou dizer que estar em constante crescimento não é, aqui do lado, estar em constante crescimento é, isso que eu vou fazer para frente. Estar em constante crescimento é, então, vamos dizer o que significa e o que não significa isso, para evitar confusão. Então, vou criar aqui uma pequena lista, vou aumentar o tamanho disso, para ficar visualmente bom aqui. Estar em constante crescimento não é contratar pessoas, não ter, é contratar pessoas sem seleção. Então, pessoas aleatórias, pessoas que não identifiquei que realmente tem o perfil. Estar em constante crescimento não é assim que você vai conseguir, né? Contratar pessoas de qualquer jeito. Estar em constante crescimento não é aumentar o tamanho do time, não é por aí. Estar em constante crescimento também não é aumentar a despesa em infraestrutura. Despesa em infraestrutura, e não é isso, vou deixar assim, não vou deixar em aumentar a despesa em todos os sentidos, porque poderia falar que não aumentar a despesa em infraestrutura, em equipamentos, também não é, isso é importante, não é aumentar a despesa, aumentar o número de leads, não é isso que significa ter uma empresa, um negócio que está em constante crescimento, aumentar os leads, para quem não sabe, ou para quem sabe, é o número de interessados, pessoas que estão interessadas de alguma maneira em conhecer mais do seu produto ou serviço. E aí, por contra, né, contratar pessoas, estar em constante crescimento é contratar pessoas com uma seleção, que tem um perfil específico, selecionadas, definidas. Não é aumentar o tamanho do time, é aumentar, não é aumentar o tamanho do time, é aumentar a qualidade. Então, não é aumentar o tamanho do time, é aumentar a performance do time. Pode ser aumentar o tamanho, crescer? Pode, mas aumentar a performance do time é certeza que vai aumentar, vai fazer que o negócio esteja em constante crescimento. Não é aumentar a despesa, não, é aumentar a receita. Isso é crescimento. É aumentar a receita. E não aumentar os leads, é talvez aumentar o processo, ou talvez identificar, né, não aumentar o número de leads, é aumentar os contatos que eu tenho com cada lead. Se eu posso ter 5 leads e fazer um contato com cada um, ou posso ter um lead e fazer 5 tentativas de contato. Isso aumentar os contatos. As coisas da coluna verde me levam a estar em constante crescimento. As coisas da coluna vermelha não me levam necessariamente a estar em constante crescimento. Isso é um equívoco comum. Pensar que se contratar mais pessoas, vou ter mais vendas. Não necessariamente. Pensar que se aumenta o tamanho do time, vou ter mais vendas. Não necessariamente.
É possível, desde que outras condições sejam cumpridas, mas não é por isso que você vai ter mais vendas apenas contratando mais vendedores. Não é assim que funciona. Se os vendedores são bons, se o processo está bem feito, se tem um bom perfil, se está bem selecionado, talvez sim. Mas não é isso que faz aumentar as vendas necessariamente de um negócio, tá bom? Então, tá bem, já sabemos o que não é, já sabemos o que é. E agora, como treinar um time para que esteja nessa etapa daqui? Então, o que eu preciso fazer é, primeiro, considerando que eu contratei pessoas fazendo uma seleção com o processo seletivo, entendendo que eu vou treinar para aumentar a performance, não para aumentar o tamanho, vou performar mais. Talvez vou aumentar o tamanho também. Não é que aumentar o tamanho tenha que ser algo negativo, mas aumentar o tamanho, se não aumentar a performance, pode ser um prejuízo, pode me deixar no vermelho. Vou buscar aumentar a receita e vou aumentar os números de contatos que eu faço. Então, para o time estar em constante crescimento, preciso de algo básico aqui para iniciar isso. A primeira coisa que eu preciso é identificar um processo comercial. Se eu tenho um processo comercial definido, específico, completo, eu já tenho a primeira coisa. Por quê? Porque eu não posso ficar colocando pessoas dentro do time comercial na louca que não tem um processo definido que precisam seguir. Segunda coisa que eu preciso ter, as pessoas têm que ter um processo comercial em duas etapas. Na etapa de pré-vendas e na etapa de pré-vendas, eu busco uma qualificação e agendamento de um lead para ir para uma videochamada. Isso que eu estou buscando aqui, apenas isso, simples assim. Busco uma qualificação, está qualificado, e um agendamento. Sim, é verdade, é possível, além de qualificação e agendamento, é possível despertar um interesse, ou confirmar um interesse, ou pode fazer um BAN, né, que é aquela sequência clássica de budget, que é orçamento, de ver se o cliente tem o orçamento necessário para te comprar. Authority, que é se o interessado tem autoridade para tomada de decisão, se é ele o decisor final de compra, do dia se tem orçamento, se é o decisor. Se não é o decisor, eu preciso convidar o sócio ou quem seja junto com ele o decisor, ou não convidar ele, convidar o decisor. Needs, que são necessidade de contratação, necessidade de compra. E time frame, que é a janela de tempo que ele considera que ele pode te contratar. Se passa o BANT, se qualificou, e está qualificado, né? Então, abrindo um pouco o que é um qualificado, né? E agendamento é porque tem que marcar uma reunião. Então, você identifica interesse talvez pelo BANT e imediatamente depois você faz um processo de agendamento. Agendamento é marcar uma videochamada. Dentro do processo de agendamento tem dentro do processo de agendamento da videochamada tem toda uma série de atividades a serem feitas, né? Mas este é o resumo agendamento de vídeo. Ok. Então eu preciso que um time esteja focado nas etapas, conheça e esteja focado nas etapas do processo comercial. Chega um interessado, o canal é pré-vendas, vai buscar fazer uma qualificação e agendamento, vai qualificar com BANT e vai buscar agendar uma videochamada. Este é o ponto aqui, ele vem até aqui. E eu estou trabalhando nesse ponto. Então, essa aqui é a etapa de pré-vendas. Por que pré-vendas? Porque eu não vou vender. Vou fazer tudo o que acontece prévio a uma venda, tudo o que acontece antes de uma potencial venda. E aqui, nesta etapa, é isso que vai acontecer. Se está passado isso, no processo comercial, e está agendado mesmo, essa pessoa vai para uma próxima etapa, que é a etapa de vendas. Aqui mudamos o ciclo, vendas. E nesta etapa de vendas aqui, vou mudar para verde, vou trazer isso para cá, mudar essa setinha. Nesta etapa de vendas, que voltamos aqui, começa aqui de novo, né? Eu tenho, vou colocar um pouco mais para cá. Nesta etapa de vendas, eu tenho uma apresentação de vendas, que tem um speech de vendas, para mim, de alto impacto, que gera alta conversão. Para quem lembra e quem não lembra, se você sabe, se não sabe, alto impacto é vendas de alto valor, em alta velocidade, com alta performance. Isso é um processo de vendas de alto impacto, que combina esses três fatores que eu escrevi aqui. Alto valor, alta velocidade, alta performance. Então, beleza, eu tenho aqui tem uma apresentação comercial, e nessa vou colocar outra coisa. Nessa apresentação comercial tem o speed de vendas de alto impacto e faço um processo de venda de alto valor, com alta velocidade, com alta performance. Então, eu acabei de ter um processo comercial
organizado. Este processo comercial é o que me permite de aumentar a performance do time para estar em constante crescimento. Para estar em constante crescimento, constante melhoria, já dizia Peter Drucker, pai da administração moderna, dizia: tudo que pode ser medido pode ser melhorado. E eu digo o contrário. Tudo que não pode ser medido não pode ser melhorado. Então, aqui tem os pontos que eu quero medir. Então, desenhar um processo de vendas tão simples assim, eu entendo exatamente o que tem que acontecer em cada etapa. Então, quantos leads, quantos interessados pré-venda tem que receber nessa etapa para que eu consiga fazer uma venda. Por exemplo, imagine que eu recebo 20 leads em pré-vendas aqui. Tenho 20 leads para começar aqui meu dia de trabalho com pré-vendas. Meu pré-vendedor, meus pré-vendedores recebem 20 leads nesta etapa. Aí, desses 20 leads, apenas 15 leads são qualificados. Desses 15 leads qualificados, apenas hipoteticamente, estou chutando números, apenas hipoteticamente, deles eu qualifico 10. Estou chutando números para te dar um exemplo. Tá vendo? Desses 10, eles agendam os 10, né? Mas apenas 8 ou menos, 6 vai para uma apresentação, para não ser tão otimista. 6 vai para uma apresentação de vista. Esses números são orientativos, mas poderiam ser reais perfeitamente. E desses 6 que passam pelo speed de vendas de alto impacto, eu tenho 2 que acabam comprando um produto. Eu acabo esse processo com 2 vendas. Então, como que eu faço para melhorar? Eu olho os dados de cada uma dessas etapas do meu processo comercial. Tem gente que desenha assim, isso pode ser desenhado como um funil também, tá? Eu vejo essas etapas daqui, eu vou entendendo, etapa por etapa, linha por linha, o que pode ser melhorado. Imagina se apenas eu me preocupo em aumentar o número de leads de demanda. E eu dobro isso e ponho 40. Se eu ponho 40 aqui, eu dobro aqui, tenho 30 aqui. Normalmente, se eu tenho 30 aqui, eu tenho 20 aqui. Normalmente, se eu tenho 20 aqui, eu tenho 12 aqui. E se eu tenho 12 aqui, pela mesma lógica, eu tenho 4 vendas. Ok? Então, esse é um ponto de melhoria. Aumentar o número de leads que eu gero para o meu pré-vendas, fazer o processo de agendamento e qualificação. Quanto me custa um lead? Quanto me custa 40 leads? Quanto é o meu valor do produto de vendas? Quanto minha etapa de vendas converte? E assim eu deixo o lead fluir por aqui. É como se você pudesse imaginar o lead que fosse uma bolinha, por exemplo. Lead, né? O interessado seria esta. E eu faria esta bolinha, este lead, ele caminha por aqui. Tenho 40 deles aqui, só 30 deles chegando até aqui, só 20 deles chegando até aqui, só 12 deles chegando até aqui, só 4 deles chegando até aqui. Na medida que eu consigo medir cada etapa dessa, na medida que eu consigo olhar para essa foto e medir as etapas, eu consigo melhorar. Eu melhorei pelo número de pré-vendas, mas se eu melhorar a qualidade do lead que eu estou gerando, em vez de qualificar 30, sei lá, vou voltar aqui, em vez de qualificar 30, eu qualifico, imagina, vou mudar o número um pouquinho, tá? Vou dizer que aqui são aqueles 20, tá? Vou voltar aos números de antes. 20, 15, 10, aqui são 6, e aqui eu tinha 2 vendas. Voltei aos números de antes, tá bom? Vamos dizer que eu não melhoro aqui. Eu vou melhorar na qualificação e no agendamento. Eu vou levar isso para considerando, sei lá, em vez de 15, para 18 qualificados. Tive a metade desses, era 15, né? Então, mais 3, eu tinha matemática. Peraí, deixa eu fazer a matemática, tá? Eu tinha a seguinte matemática aqui. 15 são 75% dos leads gerados são qualificados, 15. Então, se eu coloco 18 aqui, 75% de 18 é 6 vezes... É 18 dividido, estou fazendo aqui na calculadora, 18 vezes 75%, 18 vezes 75%, eu tenho 13, passei de 10 leads, né, para 12 leads, por exemplo, sei lá, qualificados. Então, eu aumentei aqui. Se eu aumentei aqui mais, vou aumentar aqui o mais, esse capacete. Se eu aumentei aqui, vou ir aqui para 2 vendas e meia, sei lá, a cada 7, certo? Então, mais que eu aumento esse fluxo de qualificação, mais que aumenta meu funil. Mas eu poderia deixar aqui do jeito que estava. Esse aqui era 10, esse aqui era 10, esse aqui era 6 e esse aqui era 2. Eu poderia dizer também que eu poderia melhorar apenas o número de agendamentos que eu faço do total de qualificados. Então, em vez de 15, agendar 10, de 15 eu agendo 15. Estou perfeito, sou 100%. Em vez de ter 6 apresentações, eu vou ter 9 pela mesma matemática.
e em vez de 2 vendas, eu já vou ter aqui 3 vendas. E essa lógica daqui, se em vez de ter 9 apresentações, hipoteticamente, eu faço 20 apresentações, não tem como fazer 20 apresentações de 15 qualificados e agendados, né? Mas imagina que esses números mudassem, né? E tivesse mais números por aqui, 20, eu poderia fazer 6 vezes. Né? E assim que a matemática funciona. Eu tenho que ver cada etapa dessas onde preciso melhorar. Provavelmente, só falando por aqui, já ficou claro que o número mais fácil de melhorar no início é o volume. E é verdade. Né? Inicialmente é rápido e fácil aumentar o volume de geração de demanda. Depende de como você gera essa demanda. Se você está fazendo tráfego pago, se você está fazendo prospecção ativa, é relativamente fácil aumentar esse número. Na medida que aumenta esse, pode ser que eu perca volume aqui. Né? Isso é muito comum. Eu aumento ou tento aumentar o número de leads que eu estou gerando. Deixa eu colocar isso de cor verde e dar uma viradinha nisso. Eu aumento esse aqui e na mesma proporção eu diminuo, vou colocar vermelho, tende a diminuir o total de leads, o percentual de qualificação. Então aqui eu já entro no primeiro problema. Na medida que eu aumento esse número aqui, então de 20 leads eu vou gerar 40. Eu deveria ter 30 qualificados, mas não é assim que é exatamente. Acho que para 25. Então, aumentei o volume, perdi qualidade aqui. Então, essas coisas são comuns, tá? Isso é dirigir um carro, né? É dirigir um avião, né? Você vai jogando com números. Então, vamos aumentar aqui devagar para ver como pode piorar aqui. Qual o impacto que isso tem? Eu vou monitorando um pouco o meu processo. Dessa maneira, na medida que eu consigo fazer esse processo melhor, eu consigo estar constantemente em crescimento perpétuo, porque eu estou melhorando e ajustando cada parte. Claro, uma dessas partes é aumentar a performance do time. Uma dessas partes é contratar pessoas. Uma dessas partes, como consequência, aumento da receita. Outra dessas partes é aumentar o número de contatos. Mas a base disso tudo é entender o seu fluxo e os números que você busca, que você quer em cada parte do processo comercial como um todo. Né? O bonito disso é ver um processo que ele consiga, isso daqui, que ele consegue melhorar em todas as etapas do processo. Isso é a magia da coisa, tá? Se eu consigo gerar mais lead, melhorar aqui, em vez de 30 fazer 35, em vez de 15 fazer 28, e em vez de 6 ter, sei lá, 18, e em vez de 2 ter, sei lá, conversão de 40% aí, 6 vendas, sei lá, 7 vendas, algo assim, né? Eu me digo que eu consigo melhorar, minha missão como dono do negócio é melhorar cada etapa dessas e que depois cada pessoa aqui de dentro saiba exatamente o que tem que fazer em cada uma de todas essas etapas do processo comercial, que fique muito claro o que se espera de cada etapa e qual é o objetivo de cada uma dessas etapas. Esta é a forma certa e simples de treinar um time comercial remoto para que esteja em constante crescimento, focando numa etapa e pedindo uma melhoria, buscando uma melhoria em cada uma das etapas. Se conseguir isso, conseguir melhorar o tempo todo. Ricardo, tem um dia que para de fazer isso e não preciso melhorar mais, não tem. Esse é um trabalho perpétuo. Você pode melhorar, e melhorar, e melhorar, e melhorar, e melhorar, e melhorar cada um dos números, sempre, sem parar. Ah, mas tem uma hora que eu não consigo gerar mais lead, não tem. Tem uma hora que eu não consigo ter mais qualificado, não tem essa hora. Sempre pode ajustar um pouquinho mais, melhorar um pouquinho mais o processo. Cara, não pode estar mudando cada semana à toa, menos quando uma coisa funciona. Quando um processo está bom, né? Aquela máxima, né? Não deveria estar mexendo, o time que se ganha não se mexe, né? Mas é uma coisa que pode estar sempre buscando pequenas otimizações, pequenos ajustes que tragam mais melhorias para melhorar o resultado como consequência constante e perpetuamente. Deve ser uma obsessão. Treinar o time, ajudar o time a entender cada vez mais cada uma das etapas para que não pare de melhorar. Então, pré-vendas, vou treinar só pré-venda para buscar essa melhoria. Qualificação, só isso. Apresentação de vendas, vou melhorar só isso. Então, vou focar em cada etapa, treinar o time em cada etapa específica para que a minha performance como um todo vai subindo. Se isso te ajuda de alguma forma, deixa seu like, isso me ajuda a continuar produzindo conteúdo no meu canal para ajudar mais empresas talvez igual à sua. Próxima semana, próxima quinta-feira, última sessão com o Ricardo do ano de 2023 e já vai para a primeira sessão de 2024, que vai ser num horário diferente, tá bom? Foi um prazer estar aqui contigo. Se fez sentido, como falei, deixe seu like. Aqui, toda semana, produzindo sempre conteúdo para ajudar outros empreendedores a criar um time remoto que vende mais do que 100 mil reais todo mês. Vejo você próxima quinta. Abraço. Tamo junto.